Olá, começa aqui o Religare Conhecimento e Religião. Os métodos e estruturas para a análise de uma obra literária. Como entender os caminhos e tendências seguidas para a elaboração de uma obra. Seja bem-vinda, Raquel. Acompanhe as notícias do Religare pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br/religare. No nosso site você acessa os vídeos das entrevistas e fica sabendo sobre o que acontece no programa. Nós estamos também nas redes sociais, procure por Religare, Conhecimento e Religião e deixe os seus comentários para a nossa equipe. Raquel, como fazer essa correlação entre literatura e sociedade? Ô Flávio, bom, antes de começar a falar sobre esse assunto, eu queria agradecer o convite, dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com você, nesse programa que eu, inclusive, assisto com muita frequência, gosto muito do modo como ele é organizado e conduzido, né? Bom, para falar então da relação da literatura com a sociedade, eu penso que é uma relação de reversibilidade. Significa que a literatura, ela faz parte de um ambiente social, quer dizer, a obra de arte, ela faz parte de um ambiente social e recebe desse ambiente social, vamos dizer assim, determinadas influências, né, que vão, de certo modo, fazer parte interna da obra a partir do modo como o escritor vai conduzir a sua criação. Então, tanto a literatura impacta a sociedade, como a sociedade impacta no processo de criação e na obra propriamente dita. Sim. Né? Como que é o trabalho para a identificação desses impactos, né, da sociedade na literatura, né, como também da literatura na vida social? Bom, isso depende de um conjunto de fatores. Do ponto de vista de perceber os aspectos sociais no interior de uma obra, vem, por exemplo, por comportamento de um personagem, pelas ideias que o personagem defende, pelos costumes de uma família, por exemplo, no interior de um romance, como no caso do Dom Casmurro, que você tem lá um agregado, né? O José Dias é um agregado. É algo muito século XIX, muito daquele tempo, né? Hoje é muito incomum você encontrar um agregado na casa. Naquele momento não era. Então você vai percebendo indícios, vários indícios, a partir do conjunto, né? Dos personagens, dos cenários. E do ponto de vista do modo como a obra impacta a sociedade, também tem a ver com, vamos dizer assim, com a recepção. Por exemplo, como que afeta na mídia, como que a crítica daquele tempo vai tratar, se criou mais ou menos polêmica, porque tem obras que criam muita polêmica, obras passam desapercebidas. Então, isso é um pouco os índices, né, que o crítico pode percorrer para perceber esse impacto. Sim. Ao longo deste primeiro semestre de 2015, você está dando um curso na FAJ, a Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, sobre literatura e o mundo, além do seu trabalho regular na PUC Minas, né? Uhum. E você trabalha um autor que é o Antônio Cândido. Sim. Como é que ele ajuda a estabelecer essa relação entre literatura, sociedade, a questão da história, da cultura? Olha, o Antônio Cândido tem um livro que chama Literatura e Sociedade e ele vai discutir quais são os limites, né, dos estudos com base na sociologia para ler a obra de arte, né, e especificamente a obra literária. Então, é exatamente, quer dizer, eu utilizo nesse curso esses dois textos, inclusive, do Literatura e Sociedade, do Antônio Cândido, exatamente para perceber, né, e demonstrar que não se pode ler a literatura como uma espécie de replicação do mundo, né, ou duplicação dele, mas o limite que isso tem na hora que você trata as questões externas como um elemento estético, portanto, interno da obra, que é um pouco a proposta que o Antônio Cândido faz. E ele vai também apresentar, uma questão importante, é que há disciplinas que contribuem para a leitura de uma obra literária. A história, a filosofia, a teologia, aspectos da religião, a compreensão da Bíblia. Isso pode colaborar com o crítico para compreender uma obra. Um exemplo importante, também ainda ficando em Machado de Assis, é a compreensão da obra Esaú e Jacó. Não é necessário saber a Bíblia, vamos dizer assim, para compreender a obra, mas se conhece, né, é possível perceber com mais profundidade, com mais agudeza, o trabalho estético que fez o Machado de Assis ao criar a obra chamada Esaú e Jacó. Entendo.
Do ponto de vista, nós estamos falando do ponto de vista da obra e do ponto de vista do autor, né? O autor de uma obra literária, né? Que papel ele tem nessa relação? Bom, primeiro que o autor, ele é um homem do seu tempo, também usando outra expressão machadiana, né? Então, primeiro, então isso significa que ele é impactado pelo tempo que ele vive. Ele vai escrever coisas de sua experiência, não necessariamente só aquilo que ele viveu, mas aquilo que está no seu entorno. Ele pode também reinventar aspectos históricos anteriores à experiência dele. É o caso do José de Alencar com Iracema. Ele escreve um romance que é uma lenda, né? E ele põe ao final uma coisa chamada argumento histórico e diz de onde foi que ele tirou aquela ideia. É de um fato histórico que ele chama então de argumento. Então o autor ele tanto é impactado pelo seu tempo como ele pode recorrer a determinados estudos. Então a ação do autor no processo de criação não é só escrever como uma espécie de inspiração fácil, né? Ou só de natureza espiritual, né? Vamos dizer, mas é um trabalho de pesquisa também. Tem um caso que o próprio Antônio Cândido conta a respeito do homem, um livro do Aloysio Azevedo, um livro naturalista, em que ele faz uma consulta a um médico, isso é o Antônio Cândido contando sobre o Azevedo, de como seria a morte por um envenenamento com um determinado veneno. Depois de ele ter estudado profundamente aquilo, então ele fez essa pesquisa, ele opta por fazer completamente diferente no romance. Então, também a pesquisa, o trabalho feito pelo autor, não significa que ele vai reproduzir no livro exatamente tal como ele estudou, né? Ele vai recriar, ele vai inventar, vamos dizer assim, um modo de fazer, embora ele saiba que, tecnicamente, cientificamente, no caso do Azevedo, seria de outro modo. Sim. Né? E quando nesta, enfim, relação, né, a literatura ou os autores decidem por exaltar determinadas atitudes, determinados movimentos. Como é que isso se manifesta? É a dimensão política da obra literária? Isso ocorre bastante. Você pode ter autores, por exemplo, comprometidos com uma determinada causa e que vão, então, criar personagens que vão defender aquela causa, né? Mas também o escritor pode ser um crítico do seu tempo, né? Um exemplo que eu acho muito interessante do ponto de vista crítico é o modo como José de Alencar escreve Senhora. Ele vai fazer uma crítica muito, muito grande no casamento por interesse, no casamento como mercado, nessa constituição da base familiar por meio de compra e venda, dotes, etc. Então ele escreve um livro em que a mulher compra o marido, e os nomes das partes do romance têm a ver com o mercado. Então tem uma que chama preço, tem outra que chama posse. São as partes do livro. E no modo como a história, é uma história romântica, parece que doce, suave, mas o modo como ela é escrita está mostrando o quanto que uma família que nasce naquele tipo de casamento já é corroída, corrompida, né, por uma relação feita comercialmente. Então, esse é o aspecto crítico. Mas nós podemos ter aí um livro já na década de 80, por exemplo, O Que É Isso, Companheiro, do Fernando Gabeira, em que ele fala, num texto memorialístico, faz um depoimento a respeito da ação na guerrilha e no sequestro do embaixador americano no Brasil. Todo o texto é uma espécie de transformação em heróis, aqueles que atuaram naquele momento, naquele sequestro. Então, são posições muito diferentes e o autor tem posições ideológicas mesmo e políticas nesse caso. Sim. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, o Antônio Cândido fala sobre a questão do condicionamento social e as obras. Né? O que especificamente ele quer dizer com isso, com essa ideia de condicionamento social? É um pouco essa questão da reversibilidade que eu estava dizendo. E ele diz também o seguinte, que tem uma história do valor, né? Num determinado momento, você dizer algo muito próximo do que seria o real, o social, era tido, isso é que dava valor à obra.
Em outro tempo, né, no tempo romântico, por exemplo, nas escritas românticas, é o que é da evasão, do escape, é que daria aquilo mais valor. Então, essa discussão do valor e do condicionamento da obra a um determinado momento, a um determinado tempo, do ponto de vista analítico e crítico, tem sido sempre muito tenso, vamos dizer assim. Eu acho que hoje nós temos condições um pouco parecidas. Há grupos, né, que consideram que as obras literárias que são voltadas para dizer de um determinado grupo, os homossexuais, os índios, os negros, os da periferia, são as que têm mais valor. Outros acham que as que tratam daquilo que é chamado de mais universal, estão, portanto, menos condicionados a determinados setores, são as que têm mais valor. Essa é uma discussão sempre muito polêmica, muito tensa, vamos dizer assim. Sim, e aberta. Nesse ambiente. E muito aberta, Sim. claro. Sim. Eu estou conversando com a professora Raquel Guimarães, ela é professora do Departamento de Letras na PUC Minas. Nós estamos conversando sobre literatura e sociedade. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos já.